Hoje vamos analisar o episódio 8 de Gacha Akuta. Eu já vou começar o episódio 8 seguinte declarando que o inimigo de Rudo está dentro da base dos limpadores. É isso mesmo, esse é o spoiler que eu vou dar para vocês ficarem intrigados, cara. Realmente esse miserável é um gênio. O episódio então começa com Rudo cabisbaixo, sentado ali no banco da praça, com aquela cara clássica de fracassei de novo. Então a gente vê que Andy chega todo animado, tentando levantar a moral do moleque, né? Cara, ouvi que você usou a sua persona arma até que legalzinho, né? Conseguiu ali utilizar ela, mas Ludo só cospe mágoa. Legal? Legal por quê, Andy? Eles acabaram com o Grease. O que você quer que eu fale? Andy diz o seguinte: droga nenhuma. Ele fica mudo analisando o Rudo, né? Ele ainda desabafa sobre não ter salvo Ragdoll quando estava no paraíso antes e agora fala como ele tivesse falhado novamente ali com Grease. A definição de autoestima, tá ligado? Foi pro fundo do poço, né? Andy, sempre tentando bancar o coach emocional, né? Responde o seguinte: olha, o Chris, ele estava pronto para dar a vida por você e por qualquer um que esteja ali sob a sua proteção. Ele protegeu você porque você é importante, mas não coloca muito peso nisso, né? Ele faria isso por qualquer um aqui dos limpadores. Então, simplesmente ele faz o seguinte: então, Rudo, você vai ter que ir lá dentro da. Se despedir dele, né? Falar com ele, aí ele. Hã? Tipo, fica meio sem entender, porque pra ele, o Chris tinha morrido. Então o Rudo entra no quarto e vê Chris vivo. A confusão toma conta dele. Ué, como é que você tá vivo, cara? Aí a gente vê que uma menina lá, né, do suporte e o Andy começam a fazer cafuné nele. Ah, tadinho dele, você achou que ele estava morto, né? Aí o Rudo fica tipo, como? Tá louco, cara? Você foi empalado. Como que você tá vivo? Pra mim, você tinha morrido. O milagre tem nome e se chama Eisha, né? A única membro dos limpadores com poder de cura. Eisha é totalmente fora da curva, né? Os poderes dela vêm de uma tomada. Basicamente, ela converte eletricidade em força vital e salva a Gris da morte certa. Um detalhe, ela só pode usar o seu poder porque aparentemente ele está relacionado ao seu coração puro e à sua bondade inerente, ou seja, são os requisitos ali, claro, para poder efetivar a cura ali de qualquer tipo de ataque, mesmo que seja um ataque mortal, ela pode curar. Grease simplesmente agradece a Aisha, né, que fica toda envergonhada. E também agradece o Rudo por ter enfrentado o Jabber junto com o Zanka, dizendo que foi realmente impressionante. Alguém precisava elogiar, né? Então ele fez isso, mostrando que o Rudo é capaz de aguentar ali lutas com combatentes muito fortes, mesmo que ele precise de ajuda, né? Angie, por sua vez, avisa que as coisas vão ficar mais sérias a partir de agora. Porque é o seguinte, além de lidar com as pseudos criaturas, eles vão ter que lidar também com os baderneiros ali, e isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Nesse momento, quem entra na sala é o líder dos limpadores, Arca Corvus, e cumprimenta Rudo, agradece pela sua bravura e diz o seguinte: achei que você só queria informação, mas parece que você quer ser um de nós. E você mostrou isso. Então eu não tenho nada a reclamar de você. A única coisa que eu tenho que dizer é bem-vindo ao time. Traduzindo, parabéns, Rudo. Você é um limpador. Então ele chama Rudo até o escritório e entrega para ele um uniforme novinho, cara. Inclusive, enquanto eles vestem ali o uniforme, o Andy admite depois que vê ele: caraca, cara, esse uniforme ficou bacana em você. Ou seja, realmente ficou muito bom, porque é um uniforme preto com branco, né, cara, e tem a faixa amarela, que nem a faixa do Andy, ou seja, agora ele faz parte da facção Akuta, onde o Andy é o líder. Corvus passa uma informação a Rudo que existe uma mulher
que fica perto da fronteira proibida, ou seja, da zona proibida, e diz que lá ela já viu pessoas atravessarem ali a fronteira, ou seja, o limite entre o céu e a terra. Rapidamente, o Rudo corre, tentando ir atrás dessa mulher e é segurado ali por Folo, né, que nem consegue segurar o Rudo de tanta força que ele imprime. Então, simplesmente, o Andy aparece e diz o seguinte: cara, seu moleque de merda, você quer se matar, cara? Você nem sabe direito dos seus poderes e já quer enfiar a cara no domínio proibido? Aquele sermão clássico de personagem veterano. Na sequência, a gente vê o seguinte: o Andy, ó, a gente precisa testar os teus poderes e eu também preciso saber como eles funcionam. Aí depois a gente vai pra lá. Por enquanto, vai descansar. Tirar o dia de folga e depois a gente vê isso. Só que o Rudo não sabe descansar, né, cara? Ele tá com a cabeça a mil e do nada, mano, a Will abre a porta do quarto dele. Que agora ele tem um quarto. Will, bora dar um rolê na base, cara. Eu vou te mostrar ela todinha. E vai trocando ideia com o Rudo, andando pelos corredores, mostrando a academia, mostrando todas as partes ali, né, da base. E num momento ali inesperado, ela pergunta a questão: Rodo, por acaso, o que que você comia lá? Aí ele fala: eu comia pão, eu comia sopa. Ela fala: você já comeu doce? Ele: doce? Doce? Não, não, nunca experimentei doce. Já ouvi falar e sei que é comida de pessoa rica. O resultado, a Ryo leva ele lá para o armazém, né, aonde tem doce e fala: ó, tá aí. Aí o Andy: "Você nunca comeu doce?" "Ih, cara, toma cuidado, hein, mano, você vai se viciar, essa porra é puro açúcar." Aí ele: "Posso comer?" "Pode." No primeiro biscoito doce, cara, o Ru devora tudo, cara, como se fosse o último dia na Terra. Aí o que que acontece? Aparece um outro giver, né, uma criancinha, me dá o pirulito. Aí eu olho: "Caraca, tem que dar o pirulito pra esse moleque, mano." E o nome daquele moleque é Dean Santa, cara. Mano, aquele moleque também é chato, cara, tem um poder chato pra caramba, mas a gente vai falar dele mais à frente. O que que acontece? O Rudo pega e dá o pirulito pra ele. E nesse momento, além do moleque tomar o pirulito do Rudo, ele exige que o Rudo dê mais doces pra ele. Aí o Rudo: "Porra!" Fica puto, tá ligado? "Que audácia desse moleque, quem é esse tampinha, mano?" E é muito engraçada a cena, né, porque, tipo assim, o Rudo nunca comeu e a ele tá comendo doce pela primeira vez, e aquilo ali é como se fosse pra ele um tesouro, né, mano. E engraçado, né, aí depois a gente vê que a Andy o Andy e a Ryo saem lá e deixam o Rudo lá. Basicamente, ele comeu todos os doces, cara. Mano, o Zanka aparece e escuta um papinho, fala: "Ixi, esse moleque aprontou alguma coisa." E do nada, mano, ele sai que nem uma bola flutuante, de tanto açúcar que ele comeu. E o mais engraçado é o Zanka: "Cara, que troço é esse?" Depois disso, ele emagrece como se fosse o Luffy, né, cara, ele fica magrinho de novo e depois disso a gente vê Andy, Ryo e Zanka acabam levando o Rudo para testar os seus poderes pela primeira vez. Eles entregam a ele uma faca comum e falam: "Ó, transforma em pseudo-arma, cara, ativa ela." Nada acontece. Zanka desconfia que o poder de Udo só funciona em coisas que ele já consertou e acerta em cheio. Rudo vai lá, pega um monte de lixo e fala: ó, escolhe aí no lixo aí alguma coisa que te interessa. Ele pega o primeiro e transforma em Ada. Ele: legal. Tenta transformar outro. Aí, bum, ele transforma outro item. Aí o Zanka: cara, que apelão. Aí ele fala: "Ó, tenta transformar mais um." Bum, transforma outro. Ele: "Vixe." Só que nesse momento que ele transforma o terceiro item, ele desmaia e começa a sangrar pelo nariz, né. Então é explicado que as luvas de Rudo são especiais. Elas passaram por gerações, né, então essa é uma dedução. Como o Rudo sempre usou ela para consertar coisas, ela extrai o máximo de potencial dos objetos. Mas claro, depois de usados, as armas se desfazem como cinzas. Então, Ryu diz o seguinte: provavelmente elas cumprem o seu papel, ou seja, a arma pode estar quebrada, mas ela tem um valor potencial a ser extraído,
E a luva de Rudo faz esse potencial ser extraído ao máximo até 3 vezes ou 3 vezes ali é o poder máximo. Então a qualidade da arma ela vai no seu limite máximo. E depois disso, quando o Rudo se sente por satisfeito ou se sente seguro, a arma acaba se desfazendo, cumprindo o seu papel naquele mundo. Por isso, elas viram cinzas, ou seja, se o Rudo perceber em algum momento que ele sente perigo e ele precisa deixar a arma ativada, ela fica ativada direto. Ryu simplesmente manda a pergunta que não quer calar. Qual o nome da sua pseudo-arma, Rudo? Ele fica sem resposta. Nome? Como assim? Ele você tem que dar um nome para ela. No caso, a minha se chama Estripadora. A do Andy se chama Inquebrável, né, o guarda-chuva. E a lança do Zanca se chama Parceiro. O moleque vai e fala o seguinte, ele: eu não sei não, vou pensar em algo ali menos patético, né. Ou seja, luvas mágicas da vovó, mentira, isso é brincadeira. Ele diz o seguinte: "Ó, pensa com carinho", né, então ele vai pensar no nome ali qualificado ainda para ela. Enquanto isso, lá no lado sombrio da força conhecemos Zold Tifon, o líder dos baderneiros, né, ou dos Riders, e a sua pseudo-arma, cara, é a Mishar, o casaco lendário da série dos Watchmen, ou seja, o casaco dos Vigia, cara, que permite transformar o corpo dele em qualquer forma baseada no que ele come. Sim, cara, você leu certo. O cara vira o que ele come. E a ideia é meio bizarra, mas é com ela que ele junta informação, cara, ou seja, ele colhe todas as informações, porque ele é muito inteligente e começa a ligar todas as pontas soltas, ou seja, ali a fronteira, Rudo, o cara que atravessa, então ele é foda, mano. E ele diz que vai atrás de Rudo, né, ou seja, então a gente já tem aqui constatado 3 pessoas que usam a série dos Vigias: o Rudo, a Menina da Fronteira e o Zod. Só falta mais um, que é a pessoa que está com o Lido. E cara, eu vou falar pra tu, o vilão ele é o cérebro da operação, cara, e esse cara vai dar trabalho, porque o Zod, além dele ser super rápido, super forte, ele é super inteligente, cara, e simplesmente ele vai dar trabalho ali para os limpadores, cara. E assim a gente termina a análise de Gacha Akuta.